Muito bem, sejam bem-vindos novamente. Continuamos a falar sobre CSS e, no caso específico, sobre as propriedades relacionadas com a alteração do aspecto do texto. E neste caso, no text, nós já vimos aqui vários aspectos, o text transform, por exemplo. Vamos aqui ver agora o text indent, ok? O text indent permite-nos criar aqui uma espécie de um tab, ou isto é, um espaço adicional para o início do texto. E depois este valor é especificado com valores do tipo, por exemplo, 50px, o que quer dizer que é 50 pixels. Ora, continuamos aqui a falar sobre a influência do div, e portanto só do texto que aqui está dentro. Reparem então o que é que vai acontecer. Cá está a indentação. A indentação neste caso é o avanço da primeira linha do parágrafo, ok? E portanto todo o texto que está a seguir vai ser alinhado pela sua posição normal, mas cá está a indentação que nos permite criar aqui um parágrafo. E reparem que é um parágrafo que não é selecionável, portanto não é um conjunto de espaços que foram ali adicionados artificialmente, não, foi mesmo o texto obrigado a ser desenhado a 50 pixels. Ora, eu posso reduzir aqui a indentação para 20 e reparem então o que é que acontece, automaticamente este espaço se vai encurtando, dado que as coordenadas começam sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, ok? Ainda sobre o text, temos ainda algumas propriedades engraçadas, por exemplo, como esta do direction. Direction. E o direction permite-me definir, por exemplo, RTL ou LTR. RTL vai simplesmente fazer o seguinte, reparem o que é que vai acontecer ao div, o texto vai ser colocado do lado de lá, ok? E portanto, este texto está dentro de uma tag div, é escrito da direita para a esquerda, ok? E portanto, right to left. Se eu colocar left to right, obviamente que estou a obrigá-lo a estar definido por defeito. Ok, continuando aqui mais alguns aspectos que nós vamos explorando, temos aqui, por exemplo, o letter spacing, por exemplo, letter spacing, e o letter spacing também é definido por pixels. Neste caso vamos colocar aqui 5px. Reparem o que é que vai acontecer, as letras automaticamente aumentam o seu espaço entre si. Reparem como é versátil a utilização do CSS, simplesmente adicionando aqui esta enumeração, neste caso esta propriedade e o seu próprio valor, automaticamente eu estou a alterar o div para aquele valor. Se aumentar aqui, evidentemente o que vai acontecer é um aumento do espaço entre as letras do div, ok? Posso também reduzir o espaço, neste caso colocando valores negativos. É evidente que aqui convém não abusar muito, uma vez que vai acontecer isto, as letras vão começar a ficar sobrepostas umas com as outras. Ok, vamos ainda explorar aqui mais. Por exemplo, vimos o letter spacing, vamos ver o line height. Por exemplo, line height. E neste caso vamos também definir com valores px, por exemplo, para ver se funciona bem. E vamos aqui executar e reparem que automaticamente o espaço entre as letras foi aumentado. Ora, há aqui um aspecto importante, reparem, eu vou aqui reduzir para 20, facilmente se vê aqui a transformação, vamos colocar aqui menos 2, por exemplo, não acontece nada, vamos colocar aqui, por exemplo, 15, ok, já há aqui uma ligeira contração dos valores. Se eu colocar aqui 5 só, elas vão ficar aqui já sobrepostas, portanto dá para perceber perfeitamente o que é que o line height dá para fazer, portanto a altura, define a altura das linhas. No entanto, reparem que há aqui um detalhe que ainda não falámos, que é a forma como nós definimos os valores. Eu posso pôr 5 pixels, e depois vamos ter aqui um vídeo só para falar sobre as unidades, mas eu posso definir também em percentagem. Portanto, se eu colocar 100%, definir mesmo assim, o espaçamento entre as linhas é o espaçamento normal, ok? Se eu colocar 150%, o espaçamento passa a ser de 1,5, ok? Ou passa a ter mais meio. Se eu quiser
que o espaçamento seja o dobro, eu coloco 200%. E, portanto, o espaçamento entre as linhas, neste caso, já está para o dobro daquilo que é habitual, ok? Portanto, nós podemos também utilizar valores de percentagem.